Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos temas mais interessantes e, olha, complexos do direito penal: o concurso de pessoas. O que a lei faz quando um crime não é obra de uma pessoa só, mas de várias agindo juntas. É isso que a gente vai decifrar hoje: como a justiça atribui a responsabilidade para cada um dos envolvidos. Então, a grande pergunta que vai guiar nossa análise é essa aqui. Será que todo mundo que participa de um crime leva a mesma pena? A responsabilidade é dividida em partes iguais, como uma conta de restaurante? Ou será que a lei tem mecanismos para diferenciar quem fez o quê? É exatamente esse o desafio que o artigo 29 do nosso Código Penal busca resolver. Para a gente organizar bem o raciocínio, vamos seguir este roteiro. A gente começa com o conceito básico, depois passa pelos 4 requisitos que não podem faltar. Em seguida, vamos aprender a diferenciar os papéis de cada um, analisar as teorias por trás disso, ver os tipos de participação e fechar com a famosa regra da comunicabilidade. Vamos lá? Ok, vamos começar pelo alicerce de tudo. O que é, afinal, o concurso de pessoas? Às vezes a gente ouve também como o concurso de agentes, dá no mesmo. Entender bem esse conceito é a chave para todo o resto que a gente vai ver. Olha só como a definição é precisa. Não se trata de uma simples coincidência, tipo, várias pessoas estarem no mesmo lugar onde um crime aconteceu. Para existir o concurso, precisa haver uma união de vontades, uma colaboração que seja, ao mesmo tempo, consciente e intencional. Em outras palavras, duas ou mais pessoas se juntam com um objetivo criminoso em comum e as ações delas se somam para chegar a um único resultado. E aqui está o texto da lei, a cabeça do artigo 29. Prestem atenção na genialidade e na complexidade que tem nessa frase. A primeira parte estabelece a regra geral. Todo mundo que concorre para o crime de qualquer jeito responde por ele. Mas a parte final, a parte final é a chave de tudo. Na medida de sua culpabilidade. Isso significa que a lei não coloca todo mundo no mesmo saco. Ela exige uma análise individual da pena, um olhar detalhado para o grau de envolvimento de cada um. Bom, para a gente poder dizer que houve concurso de pessoas, não basta ter mais de um agente na cena. A doutrina jurídica, ou seja, os estudiosos do direito, definiram 4 pilares, 4 condições que precisam estar presentes ao mesmo tempo. Se faltar uma delas, já não há mais concurso de pessoas. E os 4 requisitos são estes. Primeiro, a pluralidade de condutas. Segundo, a relevância causal de cada uma. Terceiro, o famoso liame subjetivo. E quarto, a identidade da infração penal. Agora a gente vai descompactar cada um desses conceitos para entender o que eles realmente significam. O primeiro requisito é o mais óbvio, o mais intuitivo de todos. A gente precisa de, no mínimo, 2 pessoas agindo. Cada uma delas vai realizar uma conduta, que pode ser uma ação ou até uma omissão, e essa conduta vai se somar às outras para cometer o crime. É, digamos, a dimensão objetiva da colaboração. Agora, o segundo ponto, e ele é crucial. Não basta só agir, a ação precisa ter tido um impacto real no resultado. A conduta de cada um tem que ter sido, de alguma forma, uma causa para o crime acontecer. Sabe aquela contribuição insignificante, que não ajudou, não facilitou, não fez diferença nenhuma? Então, ela é juridicamente irrelevante. A ação precisa fazer parte da corrente de causas que levou ao crime. Certo. Chegamos agora no que talvez seja o requisito mais importante, o liame subjetivo. Pense nisso como a cola psicológica, a conexão de mentes. Significa que todos os envolvidos têm que saber que estão contribuindo para o mesmo objetivo criminoso. E não precisa ser um acordo prévio, um contrato assinado. Pode ser uma adesão de vontade que acontece na hora, durante a execução. O ponto é, todo mundo tem que estar na mesma página. O grande jurista Mirabete resumiu isso perfeitamente. É a combinação de 2 coisas. A adesão objetiva, que é a contribuição real à causa, que a gente viu no requisito anterior, e a adesão subjetiva, que é justamente esse nexo psicológico. É essa fusão que cria o vínculo e a responsabilidade de todo o grupo. Sem essa consciência mútua, a gente teria só crimes separados e não um concurso. E, por fim, o 4 requisito exige unidade. Todas as ações de todos os envolvidos têm que estar voltadas para a prática de um único e mesmo crime. Imagina que uma pessoa quer furtar uma bolsa e a outra, sem que a primeira saiba, quer matar a vítima.
Nesse caso, não existe concurso de pessoas entre elas para homicídio, porque faltou a identidade do crime que elas queriam cometer. Ok, então a gente já sabe que os 4 requisitos estão presentes e que houve um concurso de pessoas. Qual o próximo passo? É diferenciar os papéis. Lembrem daquela frase? Na medida da culpabilidade. Para fazer isso, a lei basicamente distingue quem é autor de quem é partícipe. Essa distinção aqui é fundamental para definir o tamanho da pena. O autor é a figura central, é quem de fato executa a ação principal descrita na lei. No crime de homicídio, por exemplo, é quem pratica o verbo matar. Já o partícipe, ele age nos bastidores. Ele não executa o ato principal, mas a ajuda dele foi importante. Pode ser quem deu a ideia, quem emprestou a arma ou quem dirigiu o carro na fuga. A ação do autor é principal, a do partícipe é acessória. E a pena vai refletir essa diferença. Certo. E como é que o sistema jurídico enxerga a responsabilidade desse pessoal todo? Existem 2 grandes teorias que tentam explicar isso, e o Brasil adota uma delas como regra geral, mas com algumas exceções bem importantes. A teoria monista, que é a regra no nosso Código Penal, diz o seguinte: o crime é um só. Se várias vontades se juntaram para produzir um único resultado criminoso, então a infração também é única. Simples assim. Por isso, todos, autores, coautores e partícipes, respondem pelo mesmo crime. Já a teoria pluralista, que é a exceção, entende que cada participante comete um crime diferente. O exemplo clássico é o do aborto consentido. A gestante responde por um tipo de crime e o médico que realiza o procedimento responde por outro. A participação não é um bloco único. A lei vai mais a fundo e detalha diferentes formas de contribuição, cada uma com consequências diferentes. Vamos dar uma olhada nas principais? A lei reconhece vários tipos de participação. A participação moral é quando alguém coloca a ideia do crime na cabeça do autor. A participação material é ajuda concreta, como entregar uma ferramenta. Existe também a participação de menor importância, que é para aquelas contribuições bem pequenas, tão secundárias, que a lei até prevê uma redução de pena. E, por fim, um cenário bem complexo, a cooperação dolosamente distinta. Isso acontece quando o plano era cometer um crime X, mas um dos agentes resolve, por conta própria, cometer um crime Y, mais grave. Nesse caso, quem só quis o crime menor só responde por ele, a não ser que o resultado mais grave fosse previsível. Agora a gente chega na parte mais técnica, mas que é absolutamente essencial, a comunicabilidade. A pergunta aqui é a seguinte: uma característica pessoal de um dos criminosos ou um detalhe da execução do crime se espalha para os outros? O artigo 30 do Código Penal nos dá a resposta. Antes da gente ir para a regra, precisamos entender a diferença entre 2 coisas, elementares e circunstâncias. Pensem nas elementares como os ingredientes essenciais de uma receita. Sem eles, o prato não existe ou vira outra coisa. Por exemplo, a violência é uma elementar do roubo. Sem ela, vira furto. Já as circunstâncias são como tempero. Não mudam o prato, mas alteram o sabor final, ou, no nosso caso, a pena. Ser reincidente, por exemplo, é uma circunstância. E essa tabela resume as regras de uma forma fantástica. As circunstâncias pessoais como ser reincidente não se comunicam. Se o autor principal é reincidente, o partícipe não vai ter sua pena agravada por isso. Já as circunstâncias objetivas, que têm a ver com o modo de execução do crime, como usar veneno, elas se comunicam, mas só se o outro partícipe sabia delas. E agora a regra de ouro. As elementares, aqueles ingredientes essenciais do crime, essas sempre se comunicam. Vamos ver um exemplo prático para isso ficar bem claro. O crime de peculato, que é o desvio de dinheiro público, só pode ser cometido por um funcionário público. Essa condição é uma elementar do crime. Agora, se um cidadão comum, que não é funcionário, ajuda um servidor a desviar dinheiro sabendo que ele é servidor, esse cidadão também vai responder por peculato. Por quê? Porque a elementar ser funcionário público se comunicou, se estendeu para ele. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto central é este. O concurso de pessoas é a ferramenta jurídica que, partindo da ideia de que o crime é um só, permite ao juiz analisar a conduta de cada um. Ele responsabiliza todo mundo que colaborou, mas de forma justa e proporcional, diferenciando o líder do ajudante, o mandante daquele que só deu uma carona. Tudo isso para garantir o princípio da individualização da pena. E a gente termina com uma reflexão. Vimos a teoria, os requisitos, as regras, mas na prática, no calor de um processo judicial, com provas, testemunhas, argumentos,
Como é que um juiz consegue, de fato, pesar com precisão essa medida da culpabilidade de cada envolvido, para que a justiça seja realmente feita? Essa é a grande questão que move a aplicação diária de toda essa doutrina.